Hora da família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Semana Nacional da Família. Abençoa, Senhor, a minha também. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade deste amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida, e como igreja doméstica, sermos fermentos de vida nova para a sociedade. Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. E cresçamos no compromisso de família humana à luz da Trindade Divina, tornando-nos semelhante na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo, São José, e de nossa Mãe, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isso vos pedimos, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, família, tudo bem? Eu sou o Moacir da Maria. Eu sou a Maria do Moacir. Com alegria, estamos celebrando a Semana Nacional da Família, cujo tema, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cianorte tem o imenso prazer de receber o seminarista Edson para nos falar um pouco sobre o tema Sou filho, e daí? Sim. Edson, como é o relacionamento dos filhos e qual é o seu papel dentro da família? Queridas famílias, o meu abraço virtual a cada um de vocês, alegria imensa, uma satisfação poder estar aqui para partilhar com vocês um pouco deste tema proposto pela Pastoral Familiar, no qual temos este tema, Sou filho, e daí? Pois bem, no Salmo 128, no versículo 3, nós encontramos assim: E seus filhos sejam como rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Neste Salmo 128, Deus promete a todo homem, toda mulher que procura fazer o bem, que procura viver uma vida de retidão, uma vida reta, a bênção para a sua família. Uma vida longa, tranquila e próspera, porque procuram temer o Senhor e principalmente fazer a sua vontade. Mas nesse versículo específico, o salmista procura tratar então com relação aos filhos. Quando ele diz então que os filhos devem ser como rebentos de oliveira ao redor de sua mesa, de qual mesa? Da mesa da família. Mas por que ele faz essa comparação? Por que ele faz então esta analogia? Porque para o povo do Antigo Testamento, a árvore da oliveira era sagrada. A árvore da oliveira era tida por eles como uma espécie de muita simbologia, de muitos significados. Quando nós contemplamos o livro do Gênesis, nós vemos então que logo após o dilúvio, aquela pomba vem então com um galho de oliveira para então entregá-la a Noé, simbolizando ali a vida, a regeneração. A árvore da oliveira, também oferecendo os seus ramos, era utilizado para coroar os heróis, tanto do esporte, quanto também das batalhas, dando a eles as devidas honrarias.
A árvore da oliveira fornecia então o seu principal fruto, que era o azeite, que então poderia ter ali essa simbologia de uma vida saudável, mas também um bálsamo, o óleo, do qual então eram consagrados os reis, sacerdotes e profetas. Todos esses símbolos e significados convergem então para essa importância que o povo dava para a árvore da oliveira. Por isso então que o salmista coloca que os filhos devem ser então como rebentos de oliveira, porque quando então a árvore de oliveira começava a secar, com o passar do tempo, surgiam então brotos ao seu redor, para que esses brotos pudessem então dar sequência, estando ali enraizados, alimentados pela mesma seiva daquela árvore que já está ficando um pouco ultrapassada, eles possam então crescer para então gerar os frutos no qual aquela árvore mais antiga já não poderia gerar. Por isso então que ele coloca, o salmista coloca, e nós interpretamos e nós então conhecemos que nós, enquanto filhos, somos então esses brotos, ou seja, esta descendência que estando então enraizados, estando ali alimentados pela mesma seiva daquela árvore que já vai ficando um pouquinho ultrapassada, possa então gerar e possa então produzir muitos frutos. Como assim? Nós estamos intimamente, estreitamente ligados aos nossos pais. Eles então é a nossa árvore de oliveira e nós somos os seus rebentos, nós somos os seus frutos, os seus ramos, que devemos então levar adiante tudo aquilo que nós recebemos deles. A nossa educação, os nossos princípios, os nossos valores. Esse é o papel fundamental de nós filhos. Por isso que o salmista coloca que, estando ali ao redor da mesa, nós temos que estar sempre ligados aos nossos pais. Nós vamos crescendo e com o tempo, claro, nós vamos caminhando na nossa vida, nós podemos então, em algum momento, talvez sairmos de casa para estudar fora, para trabalhar, para fazer uma faculdade. Então nós podemos seguir N caminhos pelo mundo, mas nós sabemos que temos uma raiz, nós sabemos que temos o nosso lugar, o nosso ponto fundamental no mundo, que é a nossa família. Por isso que, mesmo seguindo, mesmo então indo adiante a nossa vida, sabemos que nos nossos pais nós temos aquilo que é necessário. Sempre que surgimos alguma dificuldade, algum reveses da vida, sabemos em quem nós podemos buscar e nos espelhar. O livro do Eclesiástico vai trazer para nós assim que ele coloca: filhos, em tudo sejam solícitos para com seus pais. Mas ele também traz uma ressalva aos pais, dizendo assim: pais, não intimidem os seus filhos para que eles não desanimem. Então, os pais têm esse papel de então dar a formação aos seus filhos, para que eles possam então ser solícitos para com eles e seguirem a sua missão no mundo. O quarto mandamento da lei de Deus, quando nós pegamos lá o Decálogo, os 10 mandamentos, ele traz assim que nós devemos honrar e respeitar pai e mãe. Os 3 primeiros mandamentos, eles então são direcionados a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. Então, isso quer dizer que logo abaixo de Deus está para nós os nossos pais. Por isso que eles têm autoridade sobre a nossa vida. Por isso que eles então têm este papel de nos formar, de nos dar então aquilo que é necessário, mediante então, trazendo para o contexto religioso, nos dar essa base, nos dar então isso que é necessário para que a gente possa seguir uma vida de fé, seguindo então esses princípios de fé que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família, da nossa igreja doméstica. Por isso que honrar pai e mãe é algo assim sublime, porque nós estamos dando a eles a mesma dignidade que damos a Deus.
buscando lá aquilo que eu falei no início com relação à comparação com a oliveira que o salmista traz aqui, que eu li para vocês no Salmo 128, os nossos pais nos dão a vida. Os nossos pais, eles dão todas as honrarias para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, seja uma formação universitária, seja então um trabalho bem-sucedido. Nossos pais, eles são aqueles que nos consagram com a dignidade para que nós sejamos verdadeiros cidadãos e cristãos de boa fé, de boa vontade, para sermos então aqueles que agem no mundo mediante aquilo que um dia nós recebemos deles. Eu gosto sempre de dar exemplos práticos, principalmente com relação à minha vida. Há 5 meses atrás, eu perdi a minha mãe. Há 5 meses atrás, a minha mãe veio a falecer, mas eu tenho muito vivo na minha memória tudo aquilo que eu aprendi com ela. E eu tenho certeza que, mesmo por qualquer caminho que eu possa passar no mundo, qualquer pessoa que eu possa vir a encontrar, eu jamais vou esquecer aquilo que ela me ensinou. Sempre vai ressoar na minha mente, no meu coração, aquilo que um dia eu recebi dela, para que eu possa ser então este filho ao qual ela sempre desejou que eu fosse. Queridos filhos e filhas, olhemos para Jesus Cristo, olhemos para o Senhor, porque Ele é o exemplo de filho ao qual nós devemos nos espelhar e no qual nós devemos seguir, porque Jesus foi aquele que em tudo foi obediente aos seus pais. No Evangelho de Lucas, nós encontramos que quando eles desceram novamente para Jerusalém, o evangelista narra que Cristo, então, crescia em estatura e graça diante de Deus e eram obedientes aos seus pais. E Jesus era principalmente obediente ao Pai eterno, ao Pai celeste. Porque ele, então, durante toda a sua vida pública, durante toda a sua missão aqui no mundo, ele procurou fazer a vontade de Deus. Por isso que, olhando para Jesus, olhando para o Senhor, nós possamos buscar nele o exemplo de filho e o exemplo ao qual nós devemos sempre seguir. Deus, nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor. Fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Pedimos-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em nossas casas sirvamos ao Senhor. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Isto vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa mãe, e de São José, educadores de vosso Filho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.